Bem-vindos a todos a mais esse podcast do Acesso ao Insight. Neste podcast nós vamos estudar 2 suttas e o podcast está dividido em 2 partes. Na primeira parte nós vamos estudar o sutta número 18 do Majjhima Nikaya, que é o Madhu Pindika Sutta. E na segunda parte nós vamos estudar o sutta número 19 do Majjhima Nikaya, que é o Dveda Vitakka Sutta. Na primeira parte, empregando o método que com frequência o Buda empregava nos suttas, nós vamos estudar, digamos, a parte mais negativa vinculada à questão dos pensamentos, enquanto que na segunda parte nós vamos estudar os aspectos mais positivos. Então, dando início à primeira parte, vamos começar a leitura do Madhu Pindika Sutta, o sutta número 18 do Majjhima Nikaya. Assim ouvi. Em certa ocasião, o abençoado estava no país dos Sakyas, em Kapilavatthu, no parque de Nigroda. Ou seja, o Buda estava na sua cidade natal, que era Kapilavatthu. Então, ao amanhecer, o abençoado se vestiu e, tomando a tigela e o manto externo, foi até Kapilavatthu para esmolar alimentos. Depois de haver esmolado em Kapilavatthu e de haver retornado, após a refeição, ele foi até o grande bosque para passar o resto do dia. E entrando no grande bosque, sentou-se à sombra de uma pequena árvore. Dandapani, o Sakya, enquanto caminhava e perambulava fazendo exercício, também se dirigiu ao grande bosque e foi até a pequena árvore onde o abençoado se encontrava, e ambos se cumprimentaram. Quando a conversa cortês e amigável havia terminado, ele ficou em pé a um lado e, apoiando-se sobre a sua bengala, perguntou ao abençoado: "O que o contemplativo afirma? O que ele proclama?" Dandapani é um nome que significa bengala na mão, e ele era assim chamado porque costumava andar de forma ostensiva com uma bengala, apesar de ainda ser jovem e saudável. E a maneira pela qual ele formula a pergunta ao Buda é bastante arrogante e provocativa. E é interessante observar que, de acordo com as regras do Vinaya, um monge não tem permissão para ter uma bengala ou um bastão. E a razão é porque uma bengala ou um bastão poderia ser empregado como uma arma. E isso em si já transmite uma certa agressividade. Continuando com o sutta, "Amigo", o Buda responde, "eu afirmo e proclamo um ensinamento tal onde a pessoa não tem rixa com ninguém no mundo, com os seus devas, maras e brahmas, esta população com seus contemplativos e brahmanes, seus príncipes e o povo." Ao afirmar um ensinamento que evita as rixas, não quer dizer que o Buda não participe de debates e discussões, como pode ser evidenciado em vários suttas, e até mesmo neste, no qual o Buda não se recusa a dialogar com Dandapani. Mas aquilo que é evitado são aquelas disputas ou discussões que acabam sendo influenciadas pela raiva e pela má vontade e que conduzem ao conflito. O mundo que é mencionado, com os devas, mara, brahmas, etc., são os seres capazes de compreender o Dhamma, pois não faria sentido ter um diálogo com quem seja incapaz de compreender o Dhamma. Continuando com o texto do sutta, um ensinamento em que as percepções não mais sustentam aquele Brahmane. Aquele Brahmane, nesse caso, se refere aos Arahats e ao próprio Buda. Então, relendo novamente, um ensinamento em que as percepções não mais sustentam aquele Brahmane, que permanece desapegado dos prazeres sensuais. A palavra em Pali para prazeres sensuais é kama, com um M só. E uma tradução alternativa para prazeres sensuais neste caso, que talvez ajude a entender melhor o significado, seria os 5 sentidos. Ou seja, alguém desapegado e sem ser influenciado por aquilo que ocorre nos 5 sentidos. Continuando com o texto do sutta, sem perplexidade, sem preocupações,
livre do desejo por qualquer tipo de ser existir. O desejo por ser existir é o processo de fabricação de um eu, de uma identidade. Então eu vou novamente reler este parágrafo, onde o Buda responde a Dandapani, porque este é um parágrafo-chave no Sutta. Amigo, eu afirmo e proclamo um ensinamento tal, onde a pessoa não tem rixa com ninguém no mundo, com seus devas, maras e brahmas. Esta população, com seus contemplativos e brahmanes, seus príncipes e o povo. Um ensinamento em que as percepções não mais sustentam aquele brahmane, que permanece desapegado dos prazeres sensuais, sem perplexidade, sem preocupações, livre do desejo por qualquer tipo de ser existir. Em resumo, o que o Buda está dizendo nesse parágrafo é que um arahat, sem ser influenciado por aquilo que ocorre nos 5 sentidos, as suas percepções não oferecem sustentação ao processo de fabricação de um eu, sendo que esse processo de fabricação de um eu é justamente aquilo que dá origem aos conflitos. Não havendo a fabricação de um eu, não há conflitos. Continuando com o Sutta, quando isso foi dito, o Sakya Dandapani sacudiu a cabeça, mexeu a língua e ergueu as sobrancelhas, até que a testa estivesse enrugada com 3 linhas. Então ele partiu, apoiando-se na sua bengala. Dandapani parece que não entendeu, ou não deu valor à resposta do Buda. E nós podemos fazer muitas especulações sobre o que realmente aconteceu neste diálogo, já que o Sutta e os comentários não trazem mais informações. Alguns exemplos das especulações é se o Buda teria tentado empregar meios hábeis através da resposta que ele formulou e que nesse caso não teriam funcionado, já que Dandapani mostrou-se totalmente confuso. Outra possibilidade é se o ensinamento dado teve o propósito de gerar uma reflexão em Dandapani, ou seja, algo que o deixasse confuso naquele momento, mas que mais tarde ele pudesse usar como material para reflexão. Ou, uma terceira hipótese é se Dandapani, de todas as formas, seria incapaz de compreender o Dhamma e estava buscando apenas meios de gerar um conflito. E lógico que não temos meios de saber a resposta, mas essas são algumas das especulações que nós podemos fazer para esse diálogo. O que com certeza nós podemos inferir é que o Buda considerou que o ensinamento que ele havia transmitido a Dandapani era um ensinamento importante, pois depois do encontro com ele, o Buda repetiu exatamente o mesmo ensinamento para os monges, como nós vamos ver logo abaixo. Continuando com o Sutta, então, ao anoitecer, o abençoado levantou-se da meditação e foi até o parque de Nigroda, sentando-se em um assento que havia sido preparado. Relatou aos bhikkhus o que havia ocorrido. Então, um certo bhikkhu perguntou ao abençoado: mas, venerável Senhor, qual é o ensinamento que o abençoado afirma, segundo o qual a pessoa não tem rixa com ninguém no mundo, com seus devas, maras e brahmas, esta população com seus contemplativos e brahmanes, seus príncipes e o povo? E, venerável Senhor, como é que as percepções não mais sustentam aquele brahmane que permanece desapegado dos prazeres sensuais, sem perplexidade, sem preocupações, livre do desejo por qualquer tipo de ser existir? O Buda responde: bhikkhus, quanto à fonte através da qual as percepções e concepções impregnadas pela proliferação mental atormentam um homem, se ali nada é encontrado que deleite, que seja bem-vindo, que deva ser mantido, esse é o fim da tendência subjacente ao desejo sensual, da tendência subjacente à aversão, da tendência subjacente às ideias, da tendência subjacente à dúvida, da tendência subjacente à presunção, da tendência subjacente ao desejo por ser existir, da tendência subjacente à ignorância.
Esse é o fim do lançar mão de clavas e armas, de rixas, brigas, disputas, recriminações, maldades e mentiras. Nesse caso, esses estados ruins e prejudiciais cessam sem deixar vestígio. Explicando um pouco o que o Buda formulou nesse parágrafo, a proliferação mental que é mencionada, ou também pode ser chamada proliferação conceitual, é papancha em Pali. E papancha é a propensão da imaginação das pessoas comuns de irromper em uma profusão de comentários mentais que obscurecem o claro reconhecimento daquilo que está acontecendo. E os comentários indicam que a fonte dessa proliferação mental ou conceitual são 3 fatores: o desejo, a presunção e as ideias. E por conta desses fatores, a mente embeleza a experiência, interpretando-a em termos de meu, eu e pertencente ao meu eu. E na sequência do sutta vai ficar mais claro que é o próprio processo de cognição que é a fonte através da qual as percepções e concepções impregnadas pela proliferação mental atormentam um homem. E se não há nada no processo cognitivo de deleite que seja bem-vindo, que deva ser mantido, as tendências subjacentes são eliminadas. Continuando com o sutta, isso foi o que o abençoado disse. Tendo dito isso, ele se levantou do seu assento e foi para a sua moradia. Então, pouco tempo depois do abençoado haver partido, os bhikkhus consideraram: agora, amigos, o abençoado levantou-se do seu assento e foi para a sua moradia depois de expor um sumário sem analisar o seu significado em detalhe. Agora, quem irá analisar o significado em detalhe? Então eles consideraram: o venerável Mahakachana é elogiado pelo mestre e estimado pelos seus sábios companheiros da vida santa. Ele é capaz de analisar o significado em detalhe. E se fôssemos até ele e pedíssemos a explicação do significado disso? Então os bhikkhus foram até o venerável Mahakachana e o cumprimentaram. Quando a conversa cortês e amigável havia terminado, eles sentaram ao lado e contaram o que havia acontecido, adicionando: que o venerável Mahakachana nos explique isso. O venerável Mahakachana responde: amigos, é como se um homem que precisa de madeira procurasse madeira, perambulasse em busca de madeira, pensasse que a madeira deveria ser procurada entre os galhos e as folhas de uma grande árvore que possui madeira, depois de haver passado por cima da sua raiz e tronco. O mesmo ocorre com vocês, veneráveis senhores, que pensam que eu deva ser perguntado sobre o significado disso, depois de terem passado pelo abençoado, estando cara a cara com o mestre. Pois conhecer, o abençoado conhece; ver, ele vê. Ele é visão, ele é conhecimento, ele é o Dhamma, ele é o sagrado. Explicando essa frase, ele é visão, é Chakku Bhutto em Pali. Ele é conhecimento, é Jnana Bhutto. Ele é o Dhamma, Dhamma Bhutto. E ele é o sagrado, é Brahma Bhutto. Os comentários explicam que ele é visão no sentido de que ele é o líder em visão. O Buda é conhecimento no sentido de que ele torna as coisas conhecidas. Ele é o Dhamma no sentido de que ele consiste do Dhamma, que ele pronuncia verbalmente, após havê-lo considerado. Ele é Brahma, o sagrado, no sentido de ser o melhor. Continuando com o sutta, ele é o que diz, o que proclama, o que elucida o significado, o que provê o imortal, o Senhor do Dhamma, o Tathagata. Aquele foi o momento quando vocês deveriam ter perguntado ao abençoado o significado. O que ele dissesse, vocês deveriam se lembrar. Certamente, amigo Kachana, conhecer, o abençoado conhece; ver, ele vê.
ele é visão, ele é conhecimento, ele é o Dhamma, ele é o sagrado, etc. assim por diante. Aquele foi o momento quando nós deveríamos ter perguntado ao abençoado o significado. O que ele nos dissesse, nós deveríamos nos lembrar. No entanto, o venerável Mahakachana é elogiado pelo mestre e estimado pelos seus sábios companheiros da vida santa. O venerável Mahakachana é capaz de analisar o significado em detalhe desse sumário dito pelo abençoado. Que o venerável Mahakachana possa expor isso, sem que isso seja um problema. Então, amigos, ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer. Sim, amigo, os bhikkhus responderam. O venerável Mahakachana disse o seguinte: Amigos, quando o abençoado se levantou do seu assento e foi para a sua moradia, depois de expor um sumário sem analisar o seu significado em detalhe, isto é, bhikkhus, quanto à fonte através da qual as percepções e concepções impregnadas pela proliferação mental atormentam um homem, se ali nada é encontrado que deleite, que seja bem-vindo, que deva ser mantido, esse é o fim da tendência subjacente ao desejo sensual, da tendência subjacente à aversão, da tendência subjacente às ideias, da tendência subjacente à dúvida, da tendência subjacente à presunção, da tendência subjacente ao desejo por ser existir, da tendência subjacente à ignorância. Esse é o fim do lançar mão de clavas e armas, de rixas, brigas, disputas, recriminações, maldades e mentiras. Nesse caso, esses estados ruins e prejudiciais cessam sem deixar vestígio. Eu entendo que o significado em detalhe é o seguinte: na dependência do olho e das formas, a consciência no olho surge. O encontro dos três é o contato. Com o contato como condição surge a sensação. Aquilo que a pessoa sente, isso ela percebe. Aquilo que a pessoa percebe, nisso ela pensa. Naquilo que a pessoa pensa, isso prolifera mentalmente. Tendo a proliferação mental como fonte, percepções e concepções impregnadas pela proliferação mental atormentam a pessoa com respeito a formas passadas, futuras e presentes reconhecidas através do olho. Esta é uma descrição padrão do processo cognitivo de acordo com a psicologia budista. Ou seja, tem início com o contato, que é o encontro do objeto externo, do meio do sentido e da consciência no meio do sentido. Em seguida, com base no contato, surge a sensação, da sensação a percepção, e da percepção as formações mentais ou pensamentos. E tendo o pensamento como base, surge a proliferação mental, ou papancha, que acaba atormentando a pessoa. Papancha é a tendência da mente de irromper numa sequência incontrolável de pensamentos que produzem as opiniões e ideias que, por seu lado, geram mais percepções e ainda mais proliferações, e assim por diante num ciclo interminável. Continuando com o sutta, na dependência do ouvido e dos sons, na dependência do nariz e dos aromas, na dependência da língua e dos sabores, na dependência do corpo e dos tangíveis, na dependência da mente e dos objetos mentais, a consciência na mente surge. O encontro dos três é o contato. Com o contato como condição, surge a sensação. Aquilo que a pessoa sente, isso ela percebe. Aquilo que a pessoa percebe, nisso ela pensa. Naquilo que a pessoa pensa, isso prolifera mentalmente. Tendo a proliferação mental como fonte, percepções e concepções impregnadas pela proliferação mental atormentam a pessoa com respeito a objetos mentais do passado, futuro e presente reconhecidos pela mente. Quando existe o olho, uma forma
e a consciência no olho, é possível apontar a manifestação do contato. Quando existe a manifestação do contato, é possível apontar a manifestação da sensação. Quando existe a manifestação da sensação, é possível apontar a manifestação da percepção. Quando existe a manifestação da percepção, é possível apontar a manifestação do pensamento. Quando existe a manifestação do pensamento, é possível apontar a manifestação de um ser atormentado pelas percepções e concepções impregnadas pela proliferação mental. Quando não existe o olho, não existe forma e não existe a consciência no olho, é impossível apontar a manifestação do contato. Quando não existe o contato, é impossível apontar a manifestação da sensação. Quando não existe a sensação, é impossível apontar a manifestação da percepção. Quando não existe a manifestação da percepção, é impossível apontar a manifestação do pensamento. Quando não existe a manifestação do pensamento, é impossível apontar a manifestação de um ser atormentado pelas percepções e concepções impregnadas pela proliferação mental. Quando não existe o ouvido, não existe som e não existe a consciência no ouvido. Quando não existe o nariz, não existe aroma e não existe a consciência no nariz. Quando não existe língua, não existe sabor e não existe a consciência na língua. Quando não existe o corpo, não existe tangível e não existe a consciência no corpo. Quando não existe a mente, não existe objeto mental e não existe a consciência na mente. E é impossível apontar a manifestação de um ser atormentado pelas percepções e concepções impregnadas pela proliferação mental. O Bhikkhu Nyanananda escreveu um livro intitulado Concept and Reality in Early Buddhism, no qual ele analisa este sutta que nós estamos estudando. Ele resume este sutta da seguinte forma: alguém que esteja livre do desejo e das ideias pelos fenômenos condicionados e envolvidos no processo de cognição, sem recorrer à ficção de um eu, estará livre da opressão da proliferação conceitual e dessa forma terá erradicado todas as tendências para os estados mentais prejudiciais que fomentam o conflito tanto no indivíduo como na sociedade. Continuando com o sutta, Mahakaccana dá sequência. Amigos, quando o abençoado se levantou do seu assento e foi para a sua moradia, depois de expor um sumário sem analisar o seu significado em detalhe, isto é, bhikkhus, quanto à fonte através da qual as percepções e concepções impregnadas pela proliferação mental atormentam um homem, se ali nada é encontrado que deleite, que seja bem-vindo, que deva ser mantido, esse é o fim da tendência subjacente ao desejo sensual, esse é o fim do lançar mão de clavas e armas. Nesse caso, esses estados ruins e prejudiciais cessam sem deixar vestígio. É assim como eu entendo o significado em detalhe. Agora, amigos, se vocês quiserem, podem ir até o abençoado e perguntar-lhe qual o significado disso. Exatamente aquilo que o abençoado explicar é o que vocês deverão se lembrar. Então os bhikkhus, tendo se alegrado e se deliciado com as palavras do venerável Mahakaccana, levantaram-se dos seus assentos e foram até o abençoado. Após homenageá-lo, eles sentaram ao lado e relataram aquilo que havia ocorrido depois que ele havia partido, adicionando o seguinte: então, venerável senhor, fomos até o venerável Mahakaccana e lhe perguntamos sobre o significado. O venerável Mahakaccana nos explicou o significado com estes termos, afirmações e frases. O Buda responde: Mahakaccana é sábio, bhikkhus. Mahakaccana possui muita sabedoria. Se vocês me tivessem perguntado o significado, eu teria analisado da mesma forma que Mahakaccana analisou. Esse é o significado e é assim como vocês deverão se lembrar.
Quando isso foi dito, o venerável Ananda disse para o abençoado: Venerável Senhor, tal como se um homem exausto e faminto encontrasse uma bola de mel, e ao comê-la, ele experimentasse um sabor doce e delicioso. Assim também, venerável Senhor, qualquer bhikkhu com uma mente hábil, ao examinar com sabedoria o significado deste discurso do Dhamma, irá encontrar satisfação e confiança. Venerável Senhor, qual é o nome deste discurso do Dhamma? Quanto a isso, Ananda, você poderá se lembrar deste discurso do Dhamma como o discurso da bola de mel. Uma bola de mel é um tipo de um bolo feito de farinha de trigo com manteiga clarificada, melaço, mel, açúcar e assim por diante. Isso foi o que o abençoado disse, e o venerável Ananda ficou satisfeito e contente com as palavras do abençoado. Aqui se encerra a primeira parte deste podcast, e a segunda parte é o Sutta número 19 do Majjhima Nikaya, o Dveda Vittaka Sutta.